Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, ensino médio, aqui com o professor Jordano. Hoje, continuando a falar sobre figuras de linguagem, vamos falar sobre as figuras de som. São poucas, então presta bem atenção para você aprender direitinho esse assunto. A primeira, aliteração, repetição de consoantes ou sílabas. Minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Então, repara que a letra M, a consoante M, é a que mais se repete nessa frase. Então, é importante lembrar que essa é uma figura usada em textos literários, utilizados em poemas principalmente, a depender da paciência e da criatividade de alguém. Assonância, repetição de vogais. Então, compare bem. Aliteração, repetição de consoantes. Assonância, repetição de vogais. Mesmo princípio, os dois só mudam o nome e a forma, já que uma está relacionada a consoantes e a outra está relacionada a vogais, que é o caso da assonância. Onomatopeia, palavra cuja sonoridade está associada à coisa representada. Essa coisa é exatamente o que animais, o que objetos, que sons eles conseguem emitir. Exemplo, o cocoricó se faz ouvir toda manhã. Cocoricó. Quem faz cocoricó? O galo, a galinha. Eles emitem esse som. Então, eu transformo em palavra o som emitido por objetos ou animais. O bem-te-vi estava mais triste naquele dia. Aqui, no caso, é com base naquilo que, como você vê o animal. Veja que no primeiro exemplo, cocoricó é um substantivo que em sua sonoridade representa aquilo a que se refere, ou se imita, o canto do galo. Já no segundo exemplo, o substantivo bem-te-vi refere-se a um pássaro cujo canto tem essa sonoridade, bem-te-vi. Paranomásia, uso de palavras parecidas, mas com grafia, som e significados distintos. A paranomásia, no caso, vem a ser aquela figura de linguagem relacionados a homônimos e parônimos que já vimos anteriormente. Tá? Então, depois que fiz a descrição do meu chefe, pedi descrição aos meus colegas de trabalho. Repare que mudou apenas uma letra, mas que muda o significado. Então, depois que fiz a descrição do meu chefe, depois que eu relatei, que eu mencionei informações sobre essa pessoa, pedi descrição, pedi, no caso, sutileza, pedi que as coisas fossem colocadas de forma sutis, para que ninguém dos meus colegas percebesse que eu fiz isso. Então, pedi descrição, pedi, como é que eu vou dizer? Silêncio absoluto, pedi para que não fosse declarado, que não fosse espalhado que eu fiz essa ação. Isso seria a descrição. Isso são as figuras de som. E aí você tem a atividade 2, que são esses exercícios aqui. Primeiro, nomeie as figuras de som utilizadas nos enunciados abaixo. Você só vai dizer aqui qual é a figura de som que está sendo utilizada. Na segunda, relacione as colunas de acordo com as figuras sonoras utilizadas nas frases. Tem as frases aqui da letra A até a letra D, e você vai dizer a qual figura de som está relacionada. A terceira começa com um poema, que você vai lê-lo, e vai dizer, na estruturação do texto, que figuras de som podemos encontrar nesse poema? Destaque demarcando no texto. Então você vai ver aqui no texto e vai dizer quais são as figuras de som que você encontra nele. Aí vem mais um texto, mais um poema, e vem a quarta questão. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais nas seguintes passagens. Ou seja, nessas passagens aqui da letra A até a letra E, qual delas realmente trabalha uma ideia voltada para som? E aí você vai marcar qual é a alternativa correta. Só existe uma, tá bom? E na quinta, construa um pequeno poema de uma estrofe apenas, de 2 a 5 versos, mínimo 2, usando um tema livre e que você possa incluir pelo menos 2 figuras de som nesse
pequeno poema. Aguardo os resultados e até a próxima.